Eu não sei se você já mandou a sua mensagem, se você já comentou. Aliás, vou pedir para a produção postar minha foto, que até agora eu não consegui postar. Não sei nem onde eu deixei meu celular, tá aqui. Depois vocês pegam aqui para mim, Nicole, porque eu não consegui postar minha foto ainda hoje, mas a gente vai postar já. Eu já até deixei tudo preparado. E aí eu quero que você comente lá, quero que você deixe seu recadinho, tá? Você que gosta de receber aquele beijo, ontem eu mandei, falei pra vocês que eu ia mandar os beijos e acabei não mandando, né? Então vamos ver se hoje eu consigo mandar os beijos que eu não mandei ontem. Deixa lá o seu recado no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Temos também nosso Instagram oficial do programa, que é o Vida Melhor Oficial. Quero agradecer aos 143 mil seguidores. A receita do pão já está aqui. O biscuit que a gente fez também está. A arte do dia que a gente bota lá para você poder participar, fazer a sua pergunta também já está aqui. Inclusive, ó, você pode mandar a pergunta agora. O Vida Melhor desta terça-feira recebe a fisioterapeuta Marina Maberti, que vai falar sobre paralisia facial. Mande suas dúvidas. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Manda, porque ela vai te ajudar e vai te responder, tá bom? Tô esperando agora. E se você tá gostando do nosso programa, comente também, porque é muito bom caminhar juntinho contigo. Agora, por que é que a gente escolheu esse assunto? Porque é um assunto que, apesar de ser, comum, muita gente ainda não entende o porquê acontece, como acontece e o que fazer. A paralisia facial é uma alteração que leva à perda dos movimentos realizados pelos músculos da face. Isso leva à dificuldade de expressão da mímica facial, geralmente afetando apenas um lado do rosto, o que pode ser potencialmente grave pelas sequelas, tá? E elas podem permanecer se o problema não for diagnosticado e tratado precocemente. A gente vai assistir a um VT que a produção preparou e já a gente conversa com a especialista sobre o assunto. A paralisia facial é uma alteração neurológica que acontece quando o nervo facial é afetado por alguma razão, levando ao surgimento de sintomas como boca torta, dificuldade para movimentar o rosto, falta de expressão em uma parte da face ou apenas a sensação de formigamento. Na maioria das vezes, a paralisia facial é temporária, surgindo por uma inflamação ao redor do nervo facial, que pode aparecer após uma infecção por vírus, como acontece, por exemplo, nos casos de herpes simples ou herpes zoster. Já em outros casos, os distúrbios causados pela paralisia facial podem durar anos ou serem irreversíveis. Vamos saber mais sobre o assunto? Vamos, a gente vai entender tudo sobre esse assunto, tirar as dúvidas, porque a nossa querida convidada, doutora Marina Berti, entende muito sobre paralisia facial. Ela é fisioterapeuta e especialista no tratamento desse tipo de problema. Marina, querida, seja bem-vinda, muito bom te receber. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos lá, é uma alegria. A gente é que agradece. Aí você parar um pouquinho. Eu que agradeço. A sua correria, que eu sei que você faz muita coisa para nos atender. É muito comum paralisia facial? Olha, Cláudia, eu acho que assim, hoje em dia, com esse estresse que a gente está vivendo no dia a dia, essa correria, né, que eu e você, que a gente está sempre, acorda de madrugada e faz 1000 coisas ao mesmo tempo, houve um aumento das incidências das paralisias faciais, principalmente agora na pandemia. É uma coisa, por mais que as pessoas não saibam, mas é relativamente comum. É ligada muitas vezes ao estresse? Está muito ligada ao emocional da pessoa. Não só ao estresse, mas assim, às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, aí a imunidade da pessoa cai e ela está mais propensa a sofrer infecções inoportunas, né? Principalmente pelo vírus da herpes, que pode acontecer não só que a gente conhece mais, tipo o herpes labial, o herpes genital, mas também pode acometer o nervo facial e causar esse transtorno que é, assim, fácil de ser diagnosticado, mas às vezes as pessoas têm muito medo e não procuram tratamento precocemente. E aí você pode ter algum tipo de sequela se não houver uma intervenção na fase inicial. Então, quanto antes a gente trata com fisioterapia. Então, na verdade, o ideal é que, se você tiver alguns dos sintomas, eu posso falar
alguns dos sintomas aqui para vocês. Se você tiver alguns dos sintomas, o ideal é que você procure um médico primeiramente, tá? Porque é necessário algumas medicações, como corticoides, os antivirais, por exemplo, igual a ciclovir. Também tem uma medicação que a gente fala, que é o Etna, que é para acelerar a condução do impulso nervoso no nervo. Então, assim, primeiro o pronto-socorro médico. Qual que é o médico que pode cuidar desse tipo de problema? Os otorrinos, os oftalmologistas também, que é muito importante, porque a paralisia facial, ela vai acometer o abrir e fechar dos olhos. Então, o que pode acontecer? O paciente, por exemplo, se ele é acometido do lado direito, paralisa a rima, ela é desviada para o lado oposto e esse lado, por exemplo, o lado direito, o paciente não consegue piscar, como se ele ficasse o tempo todo sem ocluir os olhos. E isso pode causar, inclusive, alguma lesão na córnea. Caramba, coisa mais séria do que a gente imagina. Porque Não, a gente acha que, tive uma paralisia facial, vai passar. Então, existe tratamento, é necessária intervenção precoce. Quais são os sinais? Você que está em casa, fala, nossa, tô com medo, porque eu acho que antigamente tinha aquele folclore de paralisia por causa de choque térmico. Isso pode acontecer, mas assim, não está provado que as paralisias idiopáticas, o que são as idiopáticas? São as paralisias que acontecem por uma causa desconhecida, que a gente não sabe. Mas alguns casos estão relacionados a uma mudança térmica, mas... Porque numa mudança térmica violenta, a imunidade também sofre, né? Sim. Você vê que quando vira o tempo, muita gente fica resfriada, muita gente fica com algum tipo de infecção, amidalite, sinusite. Fica mais sensível, né? Fica mais sensível também. Então, assim, quais são os sinais iniciais? Muitos pacientes que vão no consultório para eu fazer a parte da fisioterapia, a maioria das vezes eles já passaram num especialista, num médico, no otorrino, ou mesmo no pronto-socorro, eles já vêm medicado, porque se o paciente chega a mim antes de ir ao médico, eu já encaminho para o médico imediatamente. Por quê? Porque eu, como fisioterapeuta, não posso prescrever medicação. Então, a gente precisa que algumas medicações sejam feitas, porque o corticoide, ele vai desinflamar aquilo ali. O antiviral, como a ciclovir, ele vai prevenir caso essa paralisia tenha sido por herpes zoster, porque assim, às vezes não dá para saber. Como que dá para saber? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha do interior e ela teve essa paralisia por herpes zoster. Então, ela teve umas bolhas, aquelas lesões da herpes dentro do pavilhão auditivo. Então, ela sentiu um dia antes uma dor de ouvido, no dia seguinte ela acordou com as lesões bolhosas, características da herpes. Aí ela foi procurar o médico. Ela achou que pudesse ser alguma... Infecção de ouvido. Exatamente, alguma infecção de ouvido. E logo depois ela percebeu, quando ela olhou no espelho, que a boca estava torta, falando de um jeito bem leigo, e que ela não estava conseguindo ocluir o olho. Então, assim, sinais característicos, às vezes uma dor de ouvido muito intensa, essas lesões bolhosas, que aí são da paralisia causada pela herpes zoster, que é um caso famoso que a gente teve esse ano, foi do Justin Bieber. Justin Bieber, né? Isso, que ele teve a síndrome de Ramsay-Hunt, que é causada pelo vírus da herpes. E, aliás, Má, desculpa te interromper, só fazer um alerta aqui. Existe vacina e todas as pessoas a partir de 50 anos de idade devem tomar a vacina de herpes zoster. Infelizmente, não está disponível na rede pública, então é um investimento. Mas é um investimento que, se você puder, vale a pena. Então, atenção aí, quem ainda não fez a vacina, procurar uma clínica para fazer essa vacinação, tá bom? Perfeito. E a gente tem que pensar também, né? Eu falo, às vezes a vacina que ainda não está disponível na rede pública, você tem que fazer um investimento. Mas você imagina você ter que investir depois em um médico para isso. Na fisioterapia não é um tratamento curto, tá? É um tratamento longo. Aí na medicação, então eu falo assim, às vezes as pessoas têm dificuldade em trabalhar a prevenção das doenças com vacinação, ou mesmo com uma qualidade de vida melhor, se alimentando bem, né? E ela vai logo depois gastar uma grana assim com a parte curativa, né? Que às vezes pode sair bem mais caro e ainda você
tem a chance de ficar com algum tipo de sequela, né? É verdade. Então, antes prevenir do que remediar. E a gente, brasileiro, tem a mania de que Deus é brasileiro e nada vai nos acontecer, né? Eu acho ótimo que a gente seja otimista, mas a gente precisa ter um pouco mais esse hábito de fazer a prevenção. Não, com certeza. Então, os sinais característicos para quem está em casa, porque eu acho que todo mundo fica com medo, fica curioso, né? Então, observar quando tiver uma dor de ouvido assim, repentina, muito forte, lesões bolhosas, que são características da herpes mesmo. A paralisia de Bell, que uma pessoa famosa que teve foi o Ayrton Senna, ele teve lá atrás, em 84. Essa paralisia, ela não tem nada a ver, por exemplo, com o vírus da herpes. Então, não vai ter aparecimento de lesões bolhosas. Então, são paralisias diferentes, são as duas mais conhecidas. A de Ramsay-Hunt e a paralisia de Bell, que é a mais comum, tá? E é a que o paciente tem menos sequelas. Quando é acometimento pelo vírus da herpes, normalmente os casos são mais difíceis. De tratar. De tratar, Então, assim, primeira coisa, médico, fisioterapia, e aí o prazo para voltar é de mais ou menos, o nervo, ele tem uma capacidade de regeneração de até 6 meses, tá? Mesmo que ele não tenha sido lesado completamente. Lesões completas do nervo facial podem acontecer em acidentes, em cirurgias plásticas, que graças a Deus é em menos de 1%. Mas acontece, né? Outro dia eu estava pensando nisso. Eu tive uma colega de trabalho que fez uma cirurgia plástica e ela teve um comprometimento do nervo facial e ela teve que sair da televisão por um tempo, assim, uns 2 anos. Aí depois ela voltou e eu fiquei pensando esses dias, eu falei, nossa, ela ficou bem. Depois volta? Então, se em 6 meses não voltar com a reabilitação e com a medicação, existem tratamentos cirúrgicos que são feitos por cirurgiões plásticos, aonde eles fazem um transplante de nervo. Eles tiram dessa região e transplantam para o rosto. Nossa, que incrível isso, né? Chama crossface, é muito interessante. É um cirurgião plástico muito famoso, não sei se eu posso falar nome de pessoas aqui. É o Dr. Fausto Viterbo, é da Faculdade de Botucatu, né? Ele é uma das pessoas mais conhecidas que faz esse tipo de crossface. Então, ainda existe... Porque tem crianças, Clau, que nascem com paralisia facial. Existem síndromes congênitas, né? Eu não sou especialista nisso, eu nem poderia... começar a falar sobre esse assunto, mas existem lesões que a criança nasce com uma paralisia de algum lado da face, ou completa, ou às vezes só do terço superior ou do terço inferior, e aí já faz uma cirurgia dessa de crossface ainda bem criança. Que maravilha. Então, vamos lá. A gente estava falando, vai passar no médico, vai para fisioterapia. Isso. O que é feito na fisioterapia? Então, o que a gente tem ali? A gente tem um nervo inflamado. Quando essas duas paralisias que nós estamos falando, vamos supor que não houve acidente, não houve cirurgia. Foi uma paralisia ou sem causa definida ou por herpes. A gente tem uma inflamação do nervo. A gente não tem uma ruptura. É como, vamos supor que esse dedo fosse o nervo, certo? Quando você tem um acidente, você secciona, é cortado. E aí, esse nervo, o organismo nosso, ele é inteligente. Então, ele vai fazer de tudo para poder juntar e regenerar. Quando você tem essas paralisias idiopáticas ou por herpes, existe uma inflamação. Então, a região fica inchada. A fisioterapia, ela tem a função de drenar o rosto, tirar esse inchaço, porque aí a condução nervosa vai passar normalmente, vai voltar a passar. E a gente faz exercícios também para não haver atrofia do lado acometido. Porque, pensa que a gente está mastigando, certo? A gente está aqui conversando. Todos os músculos, eles funcionam simultaneamente, igual o músculo do corpo. Então, se a gente ficar com uma perna quebrada e não puder andar, esse músculo não vai atrofiar. Então, a gente trabalha essa reabilitação da musculatura, da parte sensitiva e nervosa que pode estar acometida na paralisia e, principalmente, a gente trabalha desinflamar o rosto do paciente. Eu uso laser, eu uso, antigamente eu usava ultrassom, mas hoje a gente faz muita drenagem, muito exercício da mímica facial e bastante laser também de baixa potência. Perfeito. Bom, temos perguntas, vou passar aqui para as perguntas do telespectador. A primeira delas é da Nadma Alencar, via Instagram. Estou com paralisia de Zoster e Bell, é necessário fazer fisioterapia?
Provavelmente ela não está com as duas paralisias, né? Só se houve esse diagnóstico. Normalmente você tem ou uma ou outra, né? Sim, a fisioterapia, ela vai acelerar o processo de reabilitação. Então, para você se recuperar, como eu disse, o nervo tem capacidade de se regenerar em até 6 meses. A maioria dos pacientes, se tiver uma boa nutrição, acompanhamento médico, às vezes com 40, 60 dias o paciente volta a ter a movimentação normal e a assimetria, ela desaparece. Se você não fizer fisioterapia, você não tem os estímulos para acelerar a sua recuperação. Então, eu aconselho procurar um fisioterapeuta. Perfeito, Nádia, uma boa sorte para você. Próximo é do Hamilton Santana. Estou com 12 dias da paralisia de Bell e sinto muita dor. É normal? É normal. Eu espero que ele esteja sendo medicado com corticoide, porque o corticoide vai desinflamar, vai melhorar. É importante, assim, estar com esse acompanhamento, ver os outros tipos de analgésicos que podem ser também aplicados à paralisia, porque pode tomar medicação para dor. Mas é importante sempre procurar uma pessoa especializada. A paralisia de Bell é a que você disse que o Ayrton Senna teve. E ela dá sequela? Ele vai ficar com essa paralisia por muito tempo? Ou também é por 6 meses no máximo? Sequela a gente fala se depois de 6 meses a pessoa não voltou 100% ao normal. Vamos supor que a pessoa fique com o lábio um pouquinho para baixo ou o sorriso. Quando você sorri, não aparece todos os dentes, fica meio assimétrico, entendeu? Isso é a sequela, né? Quando a pessoa está nesse período de 6 meses, a gente pode tratar, podemos reabilitar. Então, no caso do Ayrton, ele não ficou com sequelas, mas tem um outro caso famoso, que é do jogador Falcão de futebol. Eu lembro que o Falcão, ele ficou com algumas sequelas depois de um tempo de tratamento. Eu não sei como é que está o caso hoje, mas talvez ele já tenha se reabilitado. E o Justin Bieber, pelo que eu vi na rede social, eu não acompanho muito, mas parece que ele está 100% ok já também. Perfeito. Vamos lá. Boa sorte, Hamilton. O Yara Vidal, tem 2 meses que tive paralisia de Bell. Gostaria de saber se posso extrair dentes. Ixi, talvez eu não saiba afirmar isso, porque assim, a paralisia, ela não vai te proibir de fazer uma extração, de fazer um tratamento de canal, por exemplo, nada disso. Mas assim, você não vai arrancar o dente por conta de uma paralisia, porque pode ter dor, tá, Clau? Você pode ter uma coisa que a gente fala, que a paralisia, ela pode disparar uma dor para a parte de dente. Então, é necessário, eu sugiro nesse caso, que a pessoa procure um dentista e faça uma avaliação para ver o que é melhor. Vamos lá, obrigada, Yara. Próxima é da Thalita Cristina. Paralisia facial prejudica a audição, pois tive surdez súbita. Sim, você pode ficar tanto durante o processo de reabilitação com uma pressão ou com zumbido dentro do pavilhão auditivo. Agora, a surdez permanente, isso eu não sei dizer, tá? Eu nunca vi nenhum caso da pessoa ficar com surdez, mas pode ser temporário isso também. E será que a sua surdez súbita foi num ouvido só? Surdez mesmo ou o ouvido só tá com a sensação de que tá entupido? Tem que ver tudo isso, né? As pessoas falam que parece que tem a água do mar, assim. Então, porque barulho. Outro dia a gente falou sobre isso aqui e um otorrino estava explicando que às vezes a cera do ouvido, ela, ao invés de sair, ela fica ali parada e faz como se fosse uma rolha tampando. E aí dá essa sensação de água do mar. E que precisa de um aparelhinho simples que faz... Isso. E pronto, tira. Fazer uma lavagem também. É importante procurar um otorrino. Obrigada, Thalita. Próxima pergunta, Francisco Antunes, de Santo André. A paralisia facial pode afetar outros membros, pois sinto formigamento no ombro e sensação de fraqueza do mesmo lado. O que pode ser? Então, assim, a paralisia facial, ela comete mesmo os músculos da face, tá? O que pode estar acontecendo, assim, que eu acho que essa pessoa tem que ficar atenta, porque existem os acidentes vasculares cerebrais, que são os AVCs, né? Então, o AVC, ele acomete o hemicorpo inteiro da pessoa. Então, desde membro inferior do lado acometido, membro superior e também a parte da musculatura. Então, eu sugiro que uma avaliação mais criteriosa seja feita nesse caso. Nesse caso, eu acho até que é bom ir logo até um pronto-socorro, porque se você está sentindo isso e está sentindo isso de agora,
tem que agir o quanto antes. Nosso tempo explodindo aqui, as perguntas bombando. Larissa, é verdade que sair do banho quente logo após ir por banho, logo após ir por frio, pode causar uma paralisia? Minha avó sempre falava isso. Então, a gente já falou sobre isso, né? Então, existem os mitos e as verdades. É igual comer manga com leite, né? Isso. Pode, Má? Sei lá. Má, você é do interior. No interior tem vários mitos assim, não tem? Eu nunca comi manga com leite, tinha medo, né? É isso mesmo. Bom, gente, Marina maravilhosa, uma fisioterapeuta incrível. Aliás, ela tem uma clínica muito completa, não só com fisioterapia, mas com profissionais também de outras áreas. Tem gastro, tem ginecologia, né? Sim. E é wimbi.com.br, tá? Tá escrito aí, www.imbi, com y no final.com.br. Mais informações, @mabert ou @Instituto Imbi. Se quiser marcar para bater um papo, 11975420202. Clau, muito obrigada. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. Foi ótimo. Preciso tá? deixar um beijo para sua mãe, que ela me assiste sempre e ela é maravilhosa, muito querida. Super sua fã, dona Rita. Maravilhosa. Tá bom? Beijo, Rita. Obrigada por tudo. Obrigada. Feliz Natal para você e tudo de Igualmente.